Eu saúdo aos meus queridos irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical, com a graça e a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, neste domingo nós estaremos estudando a lição de número 6, que tem por título Um Chamado ao Arrependimento. E o comentarista usou como base o Salmo de número 51. O Salmo 51 ecoa a angústia causada pelo pecado e os sintomas nefastos da desobediência aos preceitos do Senhor. Mostra também que o pecado de Davi lhe conduziu a um estado de completo esvaziamento espiritual e profunda angústia. Aí no ponto 1.1 diz as transgressões de Davi. Vamos ver aqui algumas significativas. Significativas as duas expressões. Tempo em que os reis saem e porém ficou Davi. Nós sabemos que naquele episódio Davi deveria ter saído com o seu exército para a peleja, para as guerras. Mas ele não saiu. Diz o texto que Davi ficou. E ali, passeando no seu terraço, ele observou uma mulher, a mulher de Urias, o nome Batseba, e logo a desejou, e caiu em transgressão, no pecado de adultério. Por fim, Davi mandou chamá-la, deitou-se com ela e adulterou. Por fim, planejou a morte de Urias, esposo de Batseba. Como cristãos, somos testados diariamente em nossas decisões. Temos sempre duas escolhas. Temos duas escolhas, irmãos, como os cristãos. E o comentarista explica aqui. A primeira é a santificação, que é buscar caráter, buscar refletir o caráter de Cristo em nós e andar em espírito. Essa deve ser a nossa posição. Buscarmos sempre refletir o caráter de Cristo, refletindo o caráter de Cristo em nossas vidas. E a segunda, nós devemos fugir dela, é a transgressão da lei de Deus e produzir as obras da carne. A palavra do Senhor diz: diante de ti põe a vida e põe a morte. Só estão vivos em Cristo aqueles que produzem viver em espírito. Aqueles que produzem viver segundo a carne estão mortos. Como diz a palavra de Deus, diz: vós já estáis mortos em vossos delitos de pecado. Davi não vigiou e escolheu o lado errado, transgredindo. Em vez de guerrear, ficou em casa a observar aquilo que não devia, e acabou cometendo adultério com a esposa de Urias, Batseba. O 1:2 diz o fruto do pecado e o plano de Davi. O fruto denunciara o pecado e a pena da morte deveria ser aplicada. Sim, Davi adulterou com Batseba. Qual seria a punição para Davi? Também com a Batseba? A morte. Porque a lei estava acima de Davi, que era o rei. A lei de Deus estava acima. E a lei para quem adulterasse seria, a punição seria a morte. Então ele tentou de todas as formas, trazendo de volta a Urias, para que ele estivesse com a sua família. Depois percebeu que Urias não foi, apresentou a ele banquetes, bebidas, o embriagou, mas mesmo assim ele continuou por lá, não foi. Aí ele falou: não tem jeito, vou enviar de volta para o combate para que ele seja morto. E combinou com o seu chefe do exército lá, para que ele colocasse ele à frente do exército, para que Urias morresse. E foi isso que aconteceu, o fruto do pecado. Depois de aquilo que Davi planejou, todos os planos foram frustrados. Após a morte, mesmo com a morte de Urias, Davi pensava que os seus planos, os seus atos não seriam revelados. No entanto, o Senhor sabia o que estava ocorrendo e não era do seu agrado. Os pecados, porém, podem estar escondidos aos olhos dos homens, mas jamais estarão escondidos aos olhos de Deus. Tudo que cometemos, Deus está vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Lá em Daniel, capítulo 2, verso 22, ele diz, ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz.
Não adianta, Deus revela o profundo e o escondido. Né? E lá em Hebreus capítulo 4, verso 3, diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Todas as coisas estão patentes diante daquele com quem nós temos que tratar, diante de nosso Deus. Não adianta nós queremos esconder, nós jamais iremos esconder. Davi achou que fazendo assim, matando o próprio Urias, iria esconder, né, o seu pecado, mas não adianta. E o ponto 1,3 diz: Natã, o profeta de Deus. Então Deus envia Natã para fazer ali, apresentar diante de Davi aquela parábola, né, a respeito daquele homem pobre que tinha apenas uma ovelhinha, né, e do homem rico que tinha muitas ovelhas, mas que desejou a ovelhinha do pobre. E Davi, ao ouvir toda essa história, se indignou. Diz aqui o comentarista: Davi irou-se, determinando que o homem deveria morrer e pagar 4 vezes o preço da ovelha, não atentando ele para que este homem se tratava dele mesmo. O próprio Davi foi preciso que Natã dissesse: esse homem és tu, ó rei. Tá? O que nós aprendemos, nós podemos perceber nesse episódio, é que o pecado bloqueia o nosso entendimento, impedindo-nos de perceber a nossa transgressão. A Bíblia diz que o pecado cega o entendimento, meus queridos. Nos impede muitas vezes de perceber quão grave é a nossa transgressão diante do nosso Deus. E Davi estava assim, ele não percebia. Foi preciso que Natã falasse: esse homem és tu, rei. E aí Davi caiu em si. E é por isso que ele escreve ali o Salmo de número 51, e é nesse Salmo que nós estamos meditando nesta manhã. Foi preciso que Natã fosse lá, usado por Deus, e revelasse, esclarecesse, fizesse Davi perceber o seu erro, as suas transgressões. O fruto do pecado e o plano de Davi foi frustrado. Foi preciso que Deus fizesse com que ele chegasse ao pleno conhecimento do seu erro, né, e se arrependesse do seu pecado, da sua transgressão. Ponto 2. O caminho do arrependimento. Nesta conversa que Natã teve com Davi, ele relata os grandes feitos realizados pelo Senhor a Davi. No entanto, Davi se esqueceu de tudo isso ao ceder à concupiscência da carne. O profeta Natã afirma que aquilo que tinha feito em oculto seria exposto como a luz do sol perante Israel. Logo, Davi se arrepende do seu pecado e pede perdão. O 2:1 fala reconhecimento e confissão do pecado. Davi declara: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele sabia profundamente dos seus erros, estava em sua consciência. Era algo que ele não podia conviver normalmente, pois estava em suas lembranças, oprimindo o seu espírito. Davi tinha sensibilidade, meus queridos, a ponto de reconhecer o seu pecado. É preciso que tenhamos essa sensibilidade que Davi teve de reconhecer o nosso pecado, porque a ausência de sensibilidade espiritual, né, muitas das vezes tem sido uma constante. E muitas das vezes pode acontecer em nossas vidas. As pessoas têm se acostumado a viver em pecado ainda dentro da igreja. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas estão acostumadas com o pecado. Ouve as pregações, ouve as mensagens, mas diz: não, isso não tem nada não tem problema não. Enquanto que a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ouçamos a palavra de Deus para que ela venha causar transformações em nossas vidas e venha nos causar nojo em nossas vidas, em nosso coração, em nosso espírito, pela concupiscência, pelo pecado. Não devemos jamais dar lugar à carne, mas sempre dar lugar ao espírito, alimentar sempre o espírito, lendo a palavra de Deus, observando os seus ensinamentos, para que não venhamos a cair em tentação. O ponto 2:2 diz a confissão e o pedido de perdão. Percebemos que Davi confessa e pede a Deus o perdão. Tá? Temos que pedir perdão a Deus. O que diz lá em Provérbios 28, verso 3? Quem cobre as suas transgressões nunca prosperará,
mas aquele que confessa e as deixa, alcança misericórdia. Temos que confessar o nosso pecado, jamais encobri-los, até porque não podemos encobrir daquele que é aquele que pode nos punir, que pode nos condenar. Jamais, nós já vimos no item anterior, nós não podemos esconder nada de Deus. Todos os nossos atos estão bem patentes diante dele. Então só resta nós confessarmos, jamais tentarmos encobrir. Quem confessa, quem encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Você quer prosperar? Então confessa a tua falha, confessa as tuas transgressões, a tua iniquidade diante dele. Assim você alcançará misericórdia diante dele. E foi o que Davi fez. O mais importante ao ser humano, ao reconhecer os pecados cometidos, é o amor de Cristo, de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que aceita o desejo do ser humano de ser santo como ele é santo, aceitando a limitação dos homens e perdoando-nos. Temos que agradecer a Deus e louvar a Deus por essa capacidade que Deus tem de perdoar os nossos pecados, aceitar as nossas limitações e reconhecendo que aceitando nosso pedido de perdão a Ele e nos trazendo de volta para estarmos reconciliados com Ele, em paz com Ele, louvando e glorificando o seu nome. Isso é o ponto 2.2 que diz a confissão e o pedido de perdão. O ponto 2.3 do perdão não aniquila as consequências. Embora Davi tenha sido perdoado pelo Senhor, sofreu as consequências do seu ato. Em decorrência deste ato, a espada não se apartaria da casa de Davi. Deus exerceu seu juízo sobre a vida de Davi. O filho nascido em decorrência de adultério morreu. Foram muitas as consequências, irmãos, que Davi sofreu por causa dessa transgressão, desse pecado, deste adultério. O mal veio sobre a família de Davi. As concubinas de Davi foram publicamente envergonhadas. 2 pontos devem ser observados. O perdão de Deus libera o nosso acesso. O perdão de Deus libera o nosso acesso, porque o pecado, irmãos, cria uma grande barreira. O perdão de Deus quebra esta barreira que existe, que é causada em decorrência do pecado que nós cometemos, né? Os olhos do Senhor, diz a Bíblia, que não estão fechados para não nos ver, não nos perceber. Os seus ouvidos não estão agravados para não nos ouvir. Mas há uma barreira. As nossas transgressões fazem uma separação entre nós e nosso Deus. Só o perdão de Deus é capaz de fazer com que essa barreira seja destruída e tenhamos e voltemos a ter acesso à graça, ao perdão e à comunhão com o nosso Deus. O perdão de Deus libera o nosso acesso. É preciso permanecer vigilante em oração. A palavra de Deus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, irmãos, que nós possamos fazer como Davi fez, confessar os nossos pecados. E com certeza, com o coração quebrantado e contrito, diz a Bíblia, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Davi sabia disso. Por isso que ele, apesar de pecar, e ele era pecador, como nós também somos, mas ele automaticamente se arrependia e pedia perdão a Deus. O perdão não aniquila as consequências. É bom sempre nos lembrarmos disso. Eu pequei, eu vou sofrer as consequências. Você peca, você sofre as consequências. Elas não serão aniquiladas. Porém, com o perdão, nós temos a possibilidade de voltarmos a ter comunhão com Deus e gozarmos das suas infinitas bênçãos. Ponto 2.3 foi o que nós estudamos. O perdão não aniquila as consequências. Ponto 3. Os pedidos do salmista. Nós sabemos que Davi, após reconhecer, nós temos que lembrar sempre, meus queridos, que o primeiro passo para o arrependimento é o reconhecimento. Davi reconheceu que ele errou, que ele pecou. Depois que ele reconheceu, ele se arrependeu. Depois que ele se arrependeu, ele confessou, pedindo perdão a Deus. Depois que ele
confessa, pede perdão a Deus, ele faz alguns pedidos ao nosso Deus. E o primeiro pedido, no ponto 3.1, que ele faz é conhecer a sabedoria. Após reconhecer o seu erro, Davi expressa seu anseio por ter seu coração cheio de sabedoria. Em todos os problemas que Davi buscou se aconselhar com Deus, sagrou-se vencedor. Em todos os problemas. Nesse momento que ele adulterou, que ele pecou, eu tenho certeza que ele não foi pedir orientação a Deus para perguntar se poderia cometer tal ato. Porque com certeza Deus iria reprová-lo. Não é? Iria dizer, Davi, não faça isso, você sabe que não deve. Mas em todos os pontos, em todos os momentos que ele pediu conselho a Deus, Deus o abençoou e ele foi vencedor. Quem teme ao Senhor foge do pecado quando ele bate a porta. Lá em Provérbios fala que o sábio ou o avisado vê o perigo e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Você sabe, quer demonstrar sabedoria? Então quando você vê o pecado, fuja dele. Não se jogue, não se ache autossuficiente. Não, eu sou super crente, eu sou forte, vou passar ali e não vai acontecer nada. Não, meu querido. Fuja. A palavra de Deus diz, fugir da aparência do mal. O sábio vê o perigo e se esconde, foge, desvia-se dele. Mas o tolo, aquele que se acha autossuficiente, acha que nunca vai cair, ele vai adiante e sofre a pena. Porque Satanás sabe muito bem como nos atingir, como nos derrubar. É preciso que estejamos sempre em vigilância. Por isso que a palavra de Deus diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Temos que pedir a Deus o mesmo que Davi pediu, sabedoria, para que em momentos de dificuldades, momentos de perigos, saibamos como agir e sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A segunda coisa que ele pediu, o ponto 3.2, fala, purifica-me com isopo. Davi pede ao Senhor que eu purifique com isopo. Davi queria ter a certeza de estar completamente purificado. Aí aqui o comentarista fala a respeito do isopo. O isopo é um arbusto aromático, com cachos de flores amareladas que crescia nas fendas das rochas. Era usado até mesmo nas cerimônias de purificação. Outras passagens relacionadas ao isopo ocorrem quando os israelitas, para que os seus filhos escapassem da morte dos primogênitos do Egito, molharam um feixe de isopo no sangue de um cordeiro sem defeito, morto naquele dia, né? E besuntaram o alto e as laterais da porta de suas casas. Está lá em Êxodo 12, verso 22, quando Deus manda que eles passem ali o sangue do cordeiro nos umbrales da porta, eles usam um pedaço de isopo, né, para fazer aquele ato que Deus teria mandado. Deus mandou que eles fizessem nos umbrais das suas portas, para que os seus primogênitos não fossem atingidos. Então nós temos que pedir a Deus purificação, que purifique o nosso coração através do seu sangue. E quando há um perdão do nosso pecado por nosso Deus, com certeza os nossos pecados são perdoados. Não peça a Deus perdoe as multidões de pecados, não. Especifique o pecado que você sabe que você cometeu, porque o Espírito Santo habita na tua vida e na minha vida, e automaticamente quando nós pecamos, o Espírito Santo nos conscientiza que nós pecamos. Então especifique para Deus, Deus, eu pequei nisso e naquilo, perdoa-me, Senhor, e ajuda-me para que eu não venha cometê-los mais no dia de amanhã. Eu sempre digo que a vida cristã, a vida de santificação é um processo. É de degrau em degraus que nós iremos obter a santificação. E a palavra de Deus diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos que pedir a Deus sempre sabedoria para agirmos, né, diante de toda e qualquer circunstância. E pedir a Ele que purifique os nossos corações, para que tenhamos sempre acesso
ao trono da graça. O ponto 3.2 fala a respeito da alegria da tua salvação. O salmista Davi sabia que sem a purificação do seu coração, sem a reconciliação com o Deus Todo-Poderoso, esta alegria seria impossível. Por isso ele diz: torna-me a alegria da tua salvação. O caminho do pecado produz a tristeza e a morte. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Por isso o salmista Davi, ele pediu a Deus que restituísse a alegria da salvação. Torna-me a alegria da tua salvação. Davi voltou a ter a alegria da salvação, porque quando ele teve o perdão dos seus pecados, dado pela pessoa de Deus. O pecado produz tristeza e morte. O pecado e o perdão traz de volta a alegria da salvação. Davi sabia disso, que só voltaria a ter a alegria da salvação se o seu pecado fosse perdoado. E Deus o perdoou porque ele foi sincero diante de Deus. Que possamos sempre estar diante de Deus, confessando as nossas transgressões. Deus querido, se por um lado a lição deste domingo foi um tanto quanto dura, porque ela nos confronta com a realidade das consequências que o pecado nos traz quando nós transgredimos, quando nós pecamos diante do nosso Deus. Por outro lado, eu entendo que ela é também uma palavra, uma mensagem, uma lição maravilhosa, porque ela nos faz lembrar e refletirmos e nos admirarmos a respeito do grande amor de Deus, da sua misericórdia, da sua benevolência, da sua benignidade, quando Ele nos dá a possibilidade de termos de volta a alegria da salvação, através da reconciliação, quando nós, primeiramente, reconhecemos que pecamos. Em segundo lugar, pedimos perdão a Ele. E por último, confessamos por estarmos arrependidos. Nos arrependemos e por último nós confessamos e pedimos perdão a Ele das nossas transgressões. Eu espero ter contribuído para que os irmãos também tenham chegado a esta conclusão, baseado no estudo desta lição, desta manhã. Continue conosco, faça o seu comentário sobre esta lição, fazendo assim, registrando assim a sua participação na Escola Bíblica Dominical deste domingo. Eu vou ficando por aqui, lembrando sempre que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.